Rabelo, que é da Oyster. A Oyster vai falar para a gente sobre automação de processos. Oyster, robôs jurídicos inteligentes. Marcos, agora sim, pode ficar à vontade, coloca a sua telinha, tira do mudo e conta para a gente um pouquinho sobre esse case. Seja muito bem-vindo, Marcos. Primeiro, agradeço o convite do Buscajur por esse evento. Agradeço a Juliana pela brilhante apresentação, condução. E eu vou falar de robôs jurídicos inteligentes da Oyster. O advogado passa muito tempo em tarefas repetitivas. Imagina quantas vezes você tecla, quantos enters, para você peticionar, anexar arquivos, fazer guias. E tudo esse trabalho repetitivo é possível de fazer com robô de automação. A gente chama de robô, mas na verdade é uma automação. Tarefas que você faz repetidas vezes, você pode programar para que o robô faça. Então, você adotando a automação, você vai facilitar a realização das tarefas repetitivas, você vai tirar os advogados dessas atividades maçantes, você vai conseguir um aumento de produtividade e qualidade no serviço, porque uma pessoa pode se enganar em alguma atividade. Já o robô, ele vai sempre fazer aquilo que ele foi programado. E o advogado da sua equipe vai poder se concentrar em pesquisas, em teses, em redação de peças processuais, que é o que importa realmente para o advogado. Então, o advogado vai ter mais tempo para contato com o cliente, o robô vai acelerar o andamento dos processos e proporcionar mais tempo para o estratégico do escritório ao invés do operacional. E também a implantação do robô resulta em diminuição de custos e aumento de resultados. Qual a desvantagem que a gente tem, por exemplo, em protocolos manuais? Um grande escritório que tenha diversas filiais, ele precisa capacitar os colaboradores para atuar em cada sistema de cada tribunal. Não existe um sistema padrão. Então, tem uma configuração para o ESAGE, uma para o PJE, uma para o ProJude, e cada usa um tipo de arquivo, um tipo de assinador. Então, é muito complicado para você treinar uma pessoa para fazer tudo isso. Imagine você que tem várias filiais, você ter que treinar vários funcionários para isso. Muitos colaboradores envolvidos em protocolos, você tem que ter no mínimo um em cada filial para fazer isso, quando não vários. Você tem que adaptar as petições e os anexos para o padrão de arquivo de cada tribunal. Tem arquivo que aceita só em PDF, PDF-A, outro tem o tamanho de 3 megas, outro tamanho pode ser maior, então é muito complicado. Se você usa um robô, um processo automatizado de protocolo, o que você tem? Melhor qualidade, ganho de tempo, grande vazão em volumes de protocolos, mesmo em prazos fatais. Então imagina que você está ali acabando o horário, você tem que fazer dezenas de protocolos. Você consegue com o robô, assim como o ATS explicou, usar mais de um robô, você pode usar vários robôs simultaneamente, programar horário, tem muitas vantagens no uso de tarefas automatizadas. Você vai ter uma padronização na formatação dos arquivos, e depois que você faz essa mudança cultural no seu escritório e se adapta, ninguém mais vai querer voltar ao sistema antigo de protocolo. O advogado vai ter mais tempo para se concentrar nas atividades intelectuais. Um case de sucesso da Oyster, tem até um vídeo lá no YouTube da Oyster Marketing, é o caso da Mascarenhas. Advogados. Eles têm um escritório com mais de 365 colaboradores. Com apenas 5 pessoas, no primeiro semestre do ano passado, eles conseguiram fazer 113 mil protocolos, entre iniciais e intermediárias. Desses, 85% foram feitos através de robôs, 75% do total. Se a gente pegar um mês mais específico, em junho do ano passado, eles fizeram 19.400 protocolos. E aí a automação já subiu para 82,43%. Por que você não consegue 100% de automação em protocolos? Primeiro que no Brasil a gente tem
dezenas de sistemas de processos eletrônicos. Dizem que chega a mais de 40, 43, 47. Cada um tem sua peculiaridade. Tem uns que são muito poucos usados. Então, se não tem o cliente que precisou daquele robô e desenvolveu, a Oyster vai desenvolvendo os robôs sob medida para o cliente. Então, em alguns casos de tribunais muito pequenos, talvez ainda não tenha se desenvolvido esse robô. Outra situação, iniciais, às vezes tem algumas complicações que impedem a utilização de robô. Mas para protocolos, habilitações, protocolos intermediários, contestações, todos os robôs estão aptos a fazer perfeitamente. Eu peguei aqui vários casos, exemplos reais do uso de robô. Como é que funciona a plataforma da Oyster? Ela é uma plataforma online, você se loga nela, web service, né? Você dentro da internet, você vai lá, escolhe o robô que você quer utilizar. No caso, esse exemplo aqui era um protocolo no PJE. Você vai criar uma planilha onde você vai juntar o número de processo, o nome dos arquivos, o nome dos anexos e colocar todos na mesma pasta. E aí o que vai acontecer? Ia se fazer aqui 141 protocolos de habilitações no PJE do TJ do Mato Grosso. E, neste caso, 121 desses protocolos foram feitos com sucesso. Ai, Marcos, mas por que não foram feitos todos? Alguns detalhes podem ter impedido número de processo errado, o processo ser físico e não admitir o protocolo de forma eletrônica, porque muitas vezes o funcionário ele vai primeiro rodar o robô e depois que ele vai verificar o erro para depois descobrir que o processo era físico, por exemplo. E neste caso aqui, em 48 minutos e 31 segundos, foram protocolados os 121 petições de habilitação. Então, foi 21 segundos por protocolo. E o detalhe mais importante de tudo, o advogado não teve que ficar 48 minutos e 31 segundos ali do lado, acompanhando se o protocolo estava sendo feito a cada 21 segundos. Ele pode programar para fazer num horário fora do expediente, ou pode rodar o robô imediatamente, e ele só vai acompanhar o relatório ao final. Então é muito prático. Você perde algum tempo ali em alimentar a planilha, depois carregar os dados do sistema, poucos minutos, depois você deixa o robô rodar e você vai fazer como advogado, você vai se cuidar de outra atividade, uma atividade intelectual, por exemplo. Depois que você roda o robô e faz os protocolos, ele gera um relatório. E esse relatório, ele manda todos os arquivos PDF num arquivo zip, mostrando cada um dos recibos. E daí, depois, se você abrir cada um dos recibos, da mesma forma que você faria o protocolo manualmente e sairia o recibo lá no tribunal, que você baixa quando termina o protocolo, o robô vai fazer todas as tarefas repetitivas que você faria da mesma forma e vai chegar ao mesmo resultado. Um outro exemplo aqui de protocolos de Projude no TJ Bahia. Foram 104 protocolos que foram agendados. 98 foram feitos com sucesso. E o robô demorou 44 minutos e 56 segundos. Novamente aqui, um protocolo muito rápido, 26 segundos por protocolo. E no final, a mesma coisa. Você recebe um relatório zipado, você abre o zip, nesse zip tem todos os PDFs e tem todos os recibos. Aqui o recibo do Projude é um pouco diferente, ele mostra até o andamento do processo. Qual uma grande vantagem do sistema da Oyster? Ele tem um sistema de cadastrar credenciais. O que seria cadastrar? Os usuários e senhas dos tribunais ou os certificados digitais. Então, a partir do momento que você tenha essas senhas já cadastradas no sistema, o usuário não precisa saber a senha do certificado digital, ele não precisa saber a senha do acesso, ele só vai ter acesso ao sistema via robô. Então, é uma proteção muito boa para o escritório, porque eu, como estudioso do processo eletrônico, eu sempre alerto as pessoas que é um erro você deixar o certificado digital com funcionários, com advogados, porque o certificado digital tem muitas implicações, não só as do uso do processo judicial eletrônico. Outra vantagem dos robôs da Oyster é que eles usam o certificado A1.
O certificado A1, ele é instalado em cada máquina, você coloca a senha uma única vez e ele pode ser compartilhado em vários usuários, em várias filiais. Então, em vez de você ter um token para cada filial, um token para cada usuário, para cada computador, você tem um único certificado A1 que funciona em todos os sistemas. E a maioria dos sistemas de processo eletrônico, quase todos, estão aceitando protocolos com o sistema A1. Um outro grande uso do certificado, um case de sucesso que eu entendo que a Oyster tem, é as intimações. É muito complicado para o advogado ficar acessando cada sistema que ele tenha processo para verificar se tem alguma intimação, como no EPROC, no PJE. Esse aqui é um exemplo de um robô, um case, onde rodou o robô para verificar intimações do PJE. Então, ao mesmo tempo, ele roda no PJE de Roraima, de Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pará, Pernambuco, Minas Gerais PJI segundo grau, Mato Grosso, Maranhão, Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, TRF1, 3, 5, Justiça Federal de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então imagina um advogado ter que acessar cada um desses sistemas, ver se tinha alguma publicação, tomar ciência e fazer o download. Quantas horas ele demoraria? Esse robô faz tudo em 29 minutos e 9 segundos. Um tempo médio de 12 segundos por cada intimação. São 150 intimações. E nesse caso, 100% de acerto. Porque você está acessando a intimação, não tem erro. Você está logando pelo seu certificado, então tudo que estiver lá é intimação. Alguns desses sistemas também, o robô consegue baixar as intimações sem tomar ciência. Então é um outro detalhe importante. Às vezes você pode baixar a intimação, verificar se lhe é o momento adequado de tomar ciência e somente depois você tomar ciência dessas intimações. Aqui eu estou mostrando o caso que mostra, vem um PDF de cada uma das intimações e aqui vem uma planilha Excel também. Isso é muito importante, porque se você quiser exportar essas intimações para o seu sistema de processo eletrônico, se ele for compatível com os robôs da Oyster, você não tem que fazer o lançamento manual. Então, além de você tomar ciência, você ainda consegue lançar no sistema de forma automática. Imagina a seguinte situação, você acabou de ser contratado por um cliente, ou nem foi contratado ainda, ele está orçando para você, me dá uma proposta para cuidar dos meus processos, eu tenho 300 processos em andamento. Você tem que baixar os 300 processos. Imagina quanto tempo você demoraria para fazer isso. Esse exemplo aqui, esse robô, ele baixou 300 processos em 1h11. Demorou em média 14 segundos para cada um dos 300 processos. Então você vê que tem muitas aplicações no dia a dia que o robô pode ajudar o advogado. Aqui também ele mostra o relatório, também vem em PDF e vem também em um arquivo Excel que você pode, além de baixar o processo, exportar os dados para o seu sistema de processo eletrônico. Então, tem robôs que fazem distribuição de processos, ele pode também encontrar os processos, lançar no seu sistema e baixar o processo na íntegra. Tem robôs que emitem guias, aquele trabalho que o funcionário tem às vezes que ele não conhece cada estado, como é que funciona, qual o formulário, como tem que fazer. Ele faz uma planilha Excel que já é apropriada para aquele tribunal e o robô emite as guias. Ele manda um arquivo e em PDF e você faz apenas depois manda para o cliente fazer o pagamento. Um outro grande uso dos robôs é você fazer a integração do sistema que você utiliza no seu escritório com a utilização do seu cliente. Então, o seu grande cliente, ele tem um sistema próprio e ele quer que você alimente os dados lá. Então, é possível automatizar essa exportação de dados. Você não tem que necessariamente lançar no seu sistema, fiz o protocolo de um recurso ordinário no trabalhista. Depois você entrar lá no sistema do cliente para lançar. É possível fazer uma automatização dessa atividade com robôs. E se você precisar fazer uma automação específica, como esse caso anterior do colega da APS, você pode criar
qualquer atividade repetitiva, a Oyster está à disposição de criar robôs. Hoje, eles têm 416 robôs em funcionamento. Tá? Tem robôs específicos de tribunais, tem robôs que fazem interligação com sistemas. E como é que funciona, qual a aplicação disso aí na prática para os escritórios? Atualmente, a Oyster já tem 115 clientes que utilizam isso diariamente, usam o robô automatização diariamente. Mas, além disso, às vezes tem clientes eventuais, você precisa fazer a portabilidade de um banco de dados, você precisa fazer uma habilitação em centenas de processos simultaneamente, você pode contratar a Oyster para fazer um serviço específico, fazer um teste, não precisa necessariamente ser um cliente mensalista da Oyster para ter acesso às funcionalidades de robôs. E eu faço aqui uma indagação para vocês. Depois de todas essas explicações, vocês ainda pensam em continuar fazendo atividades repetitivas de forma manual? E eu queria passar a palavra para a Juliana e ver se tem algum questionamento para a gente aproveitar. Excelente, Marcos. É difícil, né? Depois da gente entender todas as possibilidades e realmente qual é o objetivo e como funcionam os robôs, a gente continuar fazendo todas essas tarefas repetitivas de maneira manual é algo bastante complicado, né? O que realmente faz sentido, principalmente se você tem mais volume, sem dúvida alguma, contratar robôs. Então, eu gostaria só que você encerrasse comentando sobre isso. Robô é só para quem tem muito volume? Quando é que eu contrato um robô da Oyster? Então, justamente o próximo slide, tá? Hoje, qualquer escritório médio, ou até mesmo pequeno, pode adotar automação, tá? Ela não é aquele negócio caro, inacessível. E a cada dia o custo vai reduzir. Então, eu recomendo que você, mesmo sendo um pequeno escritório, um médio escritório, queira fazer uma integração do seu sistema de administração de processos com o sistema de protocolo, você quer automatizar alguma função, você quer fazer um caso específico, eu acabei de receber esse cliente, vou ter que fazer, juntar 500 subestabelecimentos. Imagina o tempo que você vai demandar para juntar 500 subestabelecimentos em diversos tribunais, em diversos processos. Consulte a Oyster, porque temos custos baixos até para pequenos usuários. É muito interessante. Eu também deixo os meus contatos, tá? Se alguém quiser fazer contato diretamente com a Oyster ou preferir fazer contato comigo, eu sou Marcos Antônio Assunção Cabelo, tá meu telefone, meu e-mail. Quem quiser pistolar esse QR Code, já salva o meu contato no seu celular, é uma forma muito prática de você adquirir contatos. E eu queria dizer que eu sou conselheiro seccional da OAB e sou vice-presidente da Comissão de Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da OAB também. Então, qualquer problema que vocês tiverem a nível de OAB, tecnologia, processo judicial eletrônico, eu também posso ajudar vocês, além dessa questão da Oyster de automação. Marcos, muitíssimo obrigada. Muito obrigada à Oyster pela parceria, muito obrigada a você pelos cases aí de sucesso, sem dúvida alguma, eles trazem uma produtividade, uma assertividade muito maior para os clientes que vocês atendem. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço.